Olá, muito prazer. Meu nome é Gustavo Dávila, eu sou aluno de Engenharia de Materiais aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síntese e caracterização de nanopartículas de carbonato de cálcio a partir de casca de ovo. Esse trabalho é um segmento do meu trabalho de conclusão de curso, juntamente com o professor Dr. João Vitor Nicolini e a professora doutora Renata Nunes, todos nós aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Por que estudar a casca de ovos? Primeiramente, a casca de ovo hoje é a fonte mais rica de carbonato de cálcio disponível hoje na natureza. Quando vamos olhar a composição da casca de ovo, 94% da sua composição é de carbonato de cálcio. E quando comparamos esses resultados com os carbonatos de cálcio sintéticos purificados, eles têm os mesmos resultados. Então a gente tem uma aplicação muito promissora de substituinte até mesmo desses carbonatos sintéticos, podendo vir exclusivamente das cascas de ovos. Mas quando olhamos o cenário mundial, né, tipo, entendemos esse poder do carbonato de cálcio, essa fonte rica, né, hoje no mundo, como que está essa disposição no mundo? Né, em 2016 foram produzidas 7,87 milhões de toneladas de casca de ovos. Né, boa parte desse material está disponível na China, né, visto que a China há mais de 30 anos é líder de produção de casca de ovos. Porém, quando olhamos o Brasil está em quarto lugar como produtor de ovos. Né? Só em 2020 foram 54 milhões de ovos produzidos no Brasil. Visto que a gente tem uma perspectiva ainda de aumentar esse ranking um pouquinho mais, visto que nós estamos saindo de um cenário de 94 ovos consumidos por pessoa anualmente para 251 ovos consumidos por pessoa em um ano. Isso é uma média acima ainda da média global de 230 ovos por pessoa anualmente, tá? Mas ok, entendemos que a casca de ovo é rica em carbonato de cálcio e entendemos essa disponibilidade desse material na natureza. Mas aonde ele está sendo aplicado? Infelizmente, uma parte muito pequena desse material é aplicado ou tem algum destino. Né? Uma pequena parte é direcionada para fertilizantes agrícolas, outros são direcionados para ração de animais e outros até para processos de remoção de materiais pesados. Há alguns estudos até de aplicação de carbonato de cálcio como substituinte de negro de fumo dentro de processamento de borrachas. Mas também conseguimos entender que quando passamos e levamos esse material a algum tipo de processo, né, algum tipo de tratamento, entendemos que há uma possibilidade de uma maior aplicação e de entender também se há uma possibilidade de mudanças de propriedade desse material e que se torne interesse, né, de pesquisa e interesse de possíveis aplicações que possa direcionar melhor esse material sem nenhum destino. E nesse caso, nessa pesquisa, nós estamos sugerindo a nanotecnologia. Atualmente existem muitas pesquisas que já vêm trabalhando nanopartículas extraídas de casca de ovos, neste caso em mineração e crescimento ósseo e uso como substituinte para enxerto ósseo e que tem resultados incríveis, mas o meu trabalho de TCC está voltado um pouquinho mais para a composição de materiais poliméricos, né, no meu caso o PLA, incorporados com essas nanopartículas para tentar melhorar essas propriedades do PLA para enfim substituir os materiais poliméricos que nós temos hoje comuns no mundo. Mas vamos falar sobre como foi esse processo de obtenção desses resultados e entender um pouquinho a mão de obra disso. Né? Primeiramente, essas cascas de ovos foram extraídas tanto na universidade como também da cidade de Seropédica, tá? E o processo de preparação dela constitui alguns passos. Né? Inicialmente, a gente precisa remover essa película que existe dentro da casca de ovo, né? Essa primeira imagem aqui mostrando para você. E ela também precisa ser lavada, né? A gente lavou com água corrente e deixou para secar por 48 horas em temperatura ambiente. Em seguida, essas cascas que foram moídas no moedor manual e levadas para um agitador automático com uma malha de 200 mesh. Esse 200 mesh foi exclusivamente para a gente padronizar um tamanho máximo de partícula ali para facilitar os próximos passos. Após isso, elas foram colocadas numa estufa por 4 horas a 100 graus Celsius para secagem, visto que a casca de ovo é um material poroso, então existe a possibilidade de pequenas quantidades de água estarem presentes ali e isso interferir nos nossos resultados. Então foi necessário levar para secagem para a remoção desta água.
Em seguida, levamos ela no moinho de bolas de alta energia, onde adicionamos 98,5 gramas de pó de casca de ovo, num sistema de 300 RPMs com intervalo de inversão de 10 minutos por 20 minutos. Ou seja, o moinho de bolas girou 10 minutos para um lado e depois 10 minutos para o outro. Em seguida, levamos elas para análises, né? Até o momento da inscrição para o Congresso, a gente tinha feito análise de tamanho de partícula, potencial zeta e DRX, todos eles feitos no CETEM, lá na UFRJ. Em relação aos resultados, né, nós tivemos um tamanho médio de 569 nanômetros, né, como podemos ver no gráfico. Nós temos um gráfico com uma base muito larga, né, então a gente tem uma distribuição de tamanho de partículas que talvez não seja tão interessante assim para o trabalho. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor de quais são os parâmetros que podem estar influenciando nessa distribuição tão larga de nanopartículas, mas também já conseguimos entender o seguinte: o nosso potencial zeta aqui a gente atingiu de menos 18,7 milivolts, o que torna esse sistema coloidal instável, ou seja, essas nanopartículas estão aglomerando e automaticamente aumentando o tamanho dessas nanopartículas. Então não é interessante para a gente manter esses números, então há uma necessidade de uma pesquisa melhor, de entender quais são os parâmetros dentro do moinho de bolas, como também na preparação dessa nanopartícula, para tentar aumentar esse potencial zeta e ao mesmo tempo diminuir esse tamanho médio de nanopartículas até a gente encontrar um ponto estável, digamos assim, para essas nanopartículas. Um ponto interessante é que um trabalho feito por Huyang, em 2020, nós conseguimos obter os mesmos resultados que ele, porém com uma proposta de tempo muito menor. O trabalho dele, ele tem uma rota de 13 horas, enquanto aqui a gente obteve os mesmos resultados em apenas 20 minutos. Quando olhamos para a difração de raio-x, nós comparamos os resultados dessa pesquisa juntamente com outras 3 pesquisas que também estavam voltadas para possíveis aplicações de carbonato de cálcio, nanopartículas de carbonato de cálcio, e conseguimos concluir que existe sim a presença de carbonato de cálcio, exclusivamente por causa desse pico em 2θ, esse pico maior que vocês estão vendo aí, e também pela sua morfologia de calcita. Mas fazendo um breve resumo de tudo, né, a gente conseguiu entender essa morfologia presente ali no carbonato de cálcio, como também esse teor de cálcio presente ali dessas amostras. Esses resultados ainda serão batidos com FTIR para a gente ter uma melhor uma confirmação dessa composição ali. Então essa análise ainda vai ser feita. Podemos concluir também que esse sistema coloidal é instável, visto um número tão baixo de potencial zeta, o que implica, né, nessa aglomeração das nanopartículas e o que compromete parte da pesquisa. Então há necessidade, e fica como dever de casa para mim, estudar um pouco mais e entender como melhorar esse sistema e estabilizar da melhor forma, e também diminuir essa faixa de distribuição de partículas, visto que isso não é interessante para o meu trabalho. A nível de curiosidade, né, algumas atualizações que já foram feitas, né, após a inscrição do Congresso, né, as análises de DLS e de MEV já foram feitas, e estamos agora tentando fazer o de FTIR, para a gente fazer essa comparação, como eu comentei, com o DRX, e já fizemos a elaboração, né, do compósito de poliácido lático com as nanopartículas, né, e levadas para futuros testes. Então a gente já incorporou essas nanopartículas com o PLA, então agora é parte do processo entender como essas nanopartículas ficaram dispersas ali dentro, de como foi essa otimização das propriedades mecânicas do PLA, de como ele vai reagir, de se a gente vai ter um material legal ou se não vai ter um material legal, e de como a gente pode fazer esse combo, de entender de como o processo da obtenção de nanopartícula a gente consegue achar um sistema mais estável, para no final a gente conseguir incluir junto com esse PLA, para, né, a gente entender os resultados finais desse produto. Mas basicamente esse é o meu trabalho, né? Muito obrigado pela sua atenção e até logo.